Eu tenho mais de 13 anos de experiência nessa área e eu conheci empresas de vários segmentos e portes. Entre elas, haviam as que tinham uma política de fazer um planejamento financeiro anual e outras que não tinham esse comportamento. A grande diferença que eu observei entre essas duas posturas é que, embora em ambos os casos as empresas estão sujeitas a dificuldades, porque isso é inerente, isso faz parte do mercado, no primeiro caso, elas tinham mecanismos que permitiam superar os desafios e continuar fortes no mercado. Enquanto que no segundo caso, em geral, elas acabavam mais cedo ou mais tarde encerrando as atividades, fechando. Antes de tudo, é importante dizer que existe solução e quanto mais cedo o empresário percebe essa necessidade de fazer um bom planejamento, mais fácil vai ser o caminho. Com relação aos riscos, eu começo pela falta de visão e objetivos claros. Isso vai gerar uma ausência de metas muito bem definidas, porque se não existe planejamento, com certeza não tem um plano de metas detalhado e vai gerar perda de foco, que vai atingir todos os níveis da empresa. É como se você jogar um barco no mar sem ter um mapa, sem ter uma bússola e um objetivo bem definido. O que vai te conduzir será as forças dos ventos e as marés. Então você pode chegar numa ilha deserta, você pode ser jogado contra as rochas, ficar perdido no meio do oceano. De qualquer maneira, o cenário vai ser ruim. Você vai ter problemas de fluxo de caixa, porque você está sendo impulsivo, você não está planejando nada. Então, certamente, você vai ter dificuldade de receitas e muitas vezes as despesas vão superar as suas receitas. Então, você vai começar a ter problemas de inadimplência e de escassez de capital para investir na empresa. Esse excesso de dívidas pode te gerar um acúmulo de tal forma que pode gerar um risco de insolvência, ou seja, a falência da tua empresa. Se você não tem planejamento, não tem controle, os seus gastos são impulsivos e muitas vezes desnecessários, inclusive fazendo maus investimentos, priorizando o que não se precisa e deixando de priorizar aquilo que é necessário. Você vai ter um problema de falta de previsibilidade, você não está controlando nada, você não está percebendo o quanto você está gastando e quanto você está recebendo, então você vai ter surpresas financeiras e você não vai ter nenhuma capacidade de reação diante dessas surpresas. Você vai ter uma dificuldade de atingir as metas de crescimento da sua empresa. Se você tem um bom negócio, se você tem um bom serviço que você oferece para o mercado, você pode até crescer, mas esse crescimento vai ser totalmente desordenado e vai te gerar muito mais problema do que qualquer coisa. Vai chegar um ponto que o mercado vai estar te cobrando a expansão da sua empresa, cobrando o teu crescimento, mas você não tem como investir, você está limitado nessa expansão da sua empresa. Esses problemas eles vão começar a se tornar transparentes, notórios, e você vai ter problema com investidores e credores. Você vai ter problema de credibilidade e vai ter uma questão de falta de condição nas negociações, condições desfavoráveis nas suas negociações, por conta dessa perda de credibilidade. Você vai ter um risco de conformidade legal. Por quê? Você vai atrasar muitos pagamentos, é possível que você tenha que atrasar pagamentos tributários, então você pode ter problemas com o fisco, que pode gerar multas pesadas e outras penalidades. Você pode ter problema de processos legais, você pode ter processo com fornecedor que você não honra os compromissos de pagamento, ou até com clientes, se você tem contratos em que você tem que entregar produtos ou serviços e você não consegue honrar com essa entrega, você pode ter processos. Então, o risco disso é grande. E você vai ter desmotivação da equipe. Por quê? Essa situação de descontrole financeiro e quando você começa a não honrar os seus compromissos, a ter que renegociar os seus prazos, os funcionários vão perceber isso, vão começar a ficar inseguros com relação ao emprego, né? E você também não está conseguindo criar plano de incentivos para a sua equipe. Você não consegue criar um plano de premiação, por exemplo, pagar comissões, você não consegue criar um plano de participação nos lucros, até porque você provavelmente não sabe nem qual é o seu lucro, né, da sua empresa. Então você começa a ter uma desmotivação da sua equipe.
Tendo desmotivação, a coisa piora ainda mais e você, no final das contas, pode ter um risco sério de falência. É um risco muito grande de acontecer, de você fechar as portas da sua empresa por todo esse acúmulo de problemas gerado pela falta de planejamento financeiro da tua empresa. Existem 10 passos que são essenciais para você estruturar um planejamento orçamentário eficiente para a sua empresa. Primeiro é definir metas claras. Essas metas, elas são definidas como? Através do planejamento estratégico da empresa. Nesse planejamento estratégico, você define qual o destino, onde a empresa quer chegar daqui a determinado tempo. Nessa definição, a gente usa um modelo de planejamento chamado BSC, ou seja, Balanced Scorecard, que define metas para 4 dimensões: o financeiro, a visão de atendimento do cliente, para satisfação do cliente, a melhoria dos processos e o desenvolvimento da equipe. Então, essas 4 visões, essas 4 perspectivas que a gente chama dentro do BSC são trabalhadas no planejamento estratégico. Veja que aí está, então, contemplado o planejamento financeiro, existe a perspectiva do financeiro. Nessa definição, a gente, então, define detalhadamente quais são as metas do financeiro, e essas metas precisam ser sempre no conceito SMART, todas elas, de todas as perspectivas do BSC, dentro de um modelo SMART, ou seja, precisa ser específico, precisa ser mensurável, ter uma maneira de medir o atingimento dessas metas, precisa ser metas alcançáveis, não adianta você colocar metas que não são alcançáveis, elas precisam ser relevantes, ou seja, elas precisam estar ligadas com o objetivo estratégico da empresa e elas precisam ser temporais. Então, precisa se definir um tempo. Geralmente a gente define o tempo de atingimento de todas essas metas dentro de um prazo de 1 ano. E aí cada etapa dessas metas, que são as ações, tem os seus prazos específicos. Então você tem aí a definição clara das metas. Com isso, você começa a coletar os dados financeiros históricos da empresa. Geralmente, os 2, 3 anos, se possível os últimos 3 anos da empresa, para você ter todo um raio-x de como foi a evolução da empresa nos últimos 3 anos. Dessa forma, você consegue criar aí um cenário futuro. Você começa a desenvolver uma ideia de como vai ser o futuro da empresa para aquele próximo ano, baseado em alguns cálculos que você faz aí de inflação, de aumentos de custo. Também tem que considerar aí receitas, vai haver um aumento de receitas que vai gerar aumento das despesas variáveis, ou seja, aquelas despesas que aumentam conforme a receita. Por isso é importante você ter muito bem identificado e classificado as despesas conforme despesas fixas e variáveis, os custos de produção, os custos para você entregar o seu produto ou serviço para o cliente e as despesas fixas. Com essa separação, você consegue fazer uma projeção das suas receitas e também projetar os custos, essas despesas variáveis, e a fazer todo o planejamento financeiro. Você tem que incluir uma margem de segurança, porque estamos falando de futuro, de uma futurologia, ou seja, muita coisa não vai acontecer exatamente como a gente espera, então a gente tem que ter sempre trabalhando ali uma margem de segurança com relação a esse planejamento. A gente deve acompanhar esse planejamento, ou seja, a gente tem que revisar e ajustar regularmente o que está sendo planejado. Muitas vezes a gente faz isso de forma mensal ou trimestral, mas o acompanhamento ele é constante, é diário. Você está acompanhando, você está vendo a movimentação financeira e você está fazendo então os ajustes conforme as coisas, os cenários vão se mostrando reais. É importante utilizar ferramentas de gestão financeira. Quanto melhor você tem nas suas mãos ferramentas de gestão financeira, mais acurada,
mais precisa será a forma com que você vai conseguir fazer esse planejamento. É importante você envolver toda a equipe, ou pelo menos as peças-chave, as figuras-chave da equipe, que vai te ajudar a encontrar respostas para esse planejamento. Você tem que ter foco na eficiência operacional, né? Então você tem que procurar ter os menores custos possíveis com a maior eficiência operacional, entregando a maior qualidade de produtos e serviços para o seu cliente. E é importante você fazer, no final de cada período, de cada ano de planejamento, você avaliar todo o resultado daquilo que você fez, daquele planejamento, o que aconteceu dentro do que você planejou, o que fugiu do seu planejamento, entender por que houve essas discrepâncias, aprender com esse planejamento para no ano seguinte fazer um planejamento cada vez mais apurado, cada vez mais próximo da realidade. E é importante entender que um planejamento não é uma linha reta. Planejamento é algo que vai ao longo do tempo tendo altos e baixos, ajustes, correções, e o importante é que no final do período você esteja o mais próximo possível daquilo que você planejou para a sua empresa, para você poder atingir os resultados que são os principais objetivos da sua empresa.